Fala galera, mais um podcast Ele Me Ungiu aqui entrando no ar, né? Quero te convidar já de cara para você ir lá e se inscrever no canal, tá? Né? Nosso podcast aqui, como eu falei no podcast anterior, é um podcast que vem a partir do nosso perfil Ele Me Ungiu no Instagram, que iniciamos ali para falar acerca da palavra do Senhor. Aqui você não vai estar aqui para estudar teologia, para participar de uma EBD. Você está aqui para poder ver um bate-papo acerca, né? Sim, de teologia vai rolar um pouco acerca da palavra de Deus, porque está interligado. A gente vai falar da Bíblia, sim, mas vamos falar que é um bate-papo. Acima de qualquer coisa, é um bate-papo. Então eu quero te apresentar já aqui o nosso convidado desse segundo episódio, que é o meu amigo Samuel Marques, responsável pelo projeto Candeia. Amém. Fala galera, me chamo Samuel, como o jogo já falou. Um privilégio muito grande estar aqui, participando desse podcast. E assim, confesso que eu tô bem nervoso porque é algo novo pra mim, assim. Eu nunca fui desse meio assim de podcast e tal, essas paradas. Mas não dá pra recusar um convite desse cara, tipo, que é o Diogo, que representa muita coisa na minha vida, na vida da minha família. Ele sabe, não vou entrar em detalhes, mas eu me sinto muito privilegiado, primeiramente, por Deus, por ele de estar aqui, sabe, pra estar batendo um papo sobre missões urbanas, que eu entendo que foi aquilo que o Senhor me chamou, né, pra poder fazer. E é isso. Curta, compartilha e vambora. Então, irmão, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero aqui, né, é que a gente às vezes, né, a gente que tem, né, um ministério, muitas das vezes a gente tem ali um posicionamento de líder, né, aquele cara mais, né, centrado, muitas das vezes o cara que precisa buscar o tempo inteiro ser exemplo, mas pra gente poder, né, iniciar e ir adentrando dentro do tema, eu queria te perguntar o seguinte: quem é o Samuel distante do campo? Quem é o Samuel longe do microfone? Quem é o Samuel longe da igreja? Né? Qual é as suas bases, a sua história de vida, né? O que te levou, né, até o evangelho de fato? Você já nasceu, né, dentro de um berço cristão ou não? Quem é o Samuel fora, né, daquilo que as pessoas podem ver? O Samuel no secreto. A sua vida e a sua história. Cara, o Samuel, longe disso tudo, é o Samuel filho, sabe? Filho de um pai chamado Celso, filho de uma mãe chamada Jussara, de um pai pastor, de uma mãe que foi missionária, sim, de um berço evangélico, um cara que teve uma instrução, um cara que teve uma orientação, tanto paterna como materna, sobre o que eu deveria fazer, sabe? Mas que não deu ouvidos até uma determinada idade, né? Mas eu venho sim de um berço evangélico, eu cresci nesse meio de igreja e tal. Confesso que eu ia obrigado, não queria estar lá. Mas eu acho que, por favor, não me julguem, eu acho que isso já aconteceu com você também, talvez, ou quem vai estar nos assistindo. Mas ainda assim, dentro do meu interior, eu sabia que o Senhor tinha me chamado para algo. Então, longe disso tudo, é o Samuel filho, sabe? Que teve pai presente, teve uma mãe presente, sabe? Teve uma família ali bem abençoada pelo Senhor, bem... Um presente, na verdade, a minha família, o meu pai e minha mãe são presentes na minha vida. Minha mãe descansa, né? Depois eu vou falar um pouco. Não tem como eu falar sobre missões, sobre tudo que eu vivo hoje, sem a pessoa que foi a pioneira, sem aquela que deu início a isso tudo, sabe? Mas é isso, respondendo a sua pergunta, é basicamente isso. Assim, você falou acerca, né, da sua trajetória e que você não gostava, né, de estar na igreja. Eu me identifico um pouco com isso, porque, na verdade, eu não sou de um lar cristão, né, minha mãe não é cristã, né, meu padrasto também não é, mas eu tive uma avó que era cristã e minha mãe trabalhava e muitas das vezes eu ficava com a minha avó. Minha avó me carregava. Eu tava até escrevendo algo sobre isso esses dias, né? A minha ideia aí é fazer alguma coisa com relação a isso mais pra frente. Mas eu tava escrevendo e dos pontos que eu falei foi justamente isso, né? Que a minha avó, ela me levava pra igreja, né? Porque minha mãe tava ausente, minha mãe trabalhava.
E para mim aquilo ali era uma agonia, porque era uma igreja com muitos idosos, né? Poucas crianças. E aquilo ali para mim era uma agonia muito grande. E hoje, quando eu olho para trás, eu não imaginava que o meu caminho, o caminho que eu iria tomar seria justamente de hoje estar na presença, né? Tendo em vista que eu odiava, né, estar na igreja quando criança, queria brincar, queria curtir, queria, sabe, fazer coisas de criança. E minha mãe não ser cristã, né, até hoje. A minha mãe não é cristã, o meu padrasto também não. Então, assim, graças a Deus, o meu pai, né, se converteu ao longo do trajeto dele, mas também, né, meu pai também não era cristão, né. É, o que que eu quero, por que eu trago isso? Porque, primeiro, por essa identificação. E segundo, né, assim como eu tive uma história para poder ir para a igreja, para me tornar de fato cristão, porque eu não me torno cristão quando a minha avó me leva. Eu me torno cristão quando eu decido por Cristo, né? O que te fez, né? Primeiramente, o que te faz, quais eram os impulsos e o que acontecia no seu entorno que te faz não seguir o caminho que a tua mãe te apresentava e o que te fez posteriormente, né? Se render a Cristo, falar, não, esse é o caminho que eu quero. Cara, o que me fez não seguir esse caminho foi o fato de eu começar a alcançar algumas idades e por vir de uma cultura, né, até mesmo urbana, de favela e tal, para ser mais específico, eu comecei a querer fazer as mesmas coisas que eu via outros adolescentes fazendo e, consequentemente, quando eu me tornei jovem, eu continuei na mesma, até mesmo com coisas mais avançadas, que obviamente eu me arrependo. E o fato de eu ter esse arrependimento, de eu estar arrependido, é quando eu não volto a fazer isso. Porque arrependimento não é quando eu choro, me esperneio, é quando eu mudo. É quando eu deixo as práticas, é quando eu deixo de fazer. E aí teve um momento da minha vida que eu tinha 20 anos de idade, eu já tenho 30, eu falei, cara, chega. Tipo, essa vida que eu tô vivendo não faz sentido. Só que comecei a ter esse entendimento, e, Diogo, muitas das vezes, até mesmo um parênteses aqui, muitas das vezes o Senhor, ele vai falar contigo em alguns ambientes que, para os religiosos, é impossível. Não tem como, não acontece. Mas o Senhor falava comigo enquanto eu estava em bailes funk, enquanto eu estava com uma droga na mão, enquanto eu estava com um copo de cachaça, ou até mesmo com alguma mulher. Dentro do meu interior gritava, eu me lembro disso, dentro do meu interior gritava exatamente assim, não foi pra isso que eu te chamei. E aí na hora eu parava assim e tal, às vezes eu tava com uma droga específica na mão, uma droga sintética na mão, e aí eu encostava assim, e os meus amigos ao meu redor começavam a dizer que eu tinha batido a onda, né, que é como costumo dizer. Não era isso, era outra coisa. E eu falei, chega, tipo, eu não quero mais essa vida. Só que, antes disso, eu preciso muito compartilhar isso aqui. Porque eu comecei a perder muito peso, isso há uns anos antes da minha conversão, com 18. Comecei a perder muito peso mesmo. E mesmo assim, eu tava frequentando ainda os bailes, as festas, sabe? Me prostituindo muito. E comecei a perder muito peso. E aí foi quando eu falei, cara, a gente corre logo pro Senhor, né? Quando fica muito ruim, teve um dia que eu tava no baile, nunca me esqueço disso. E aí eu falei, cara, tô passando mal, vou desmaiar aqui, não tô aguentando. E aí eles foram pro lado de fora comigo, e aí eles começaram a abanar ali e tal, me dar água. E aí eu, muito magro mesmo, eu cheguei e falei, cara, eu vou na minha mãe e eu preciso muito ir na igreja. A gente lembra logo. Tipo, falei, cara, eu cresci nesse ambiente, eu vou lá. Porque eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu passava mal o tempo todo. E aí quando eu cheguei na igreja, o pregador tava ministrando, ele tava olhando pra mim o tempo todo. Quando ele parou assim, ele falou assim, cara, eu tenho algo pra falar com um jovem aqui, sabe? Só tinha eu na igreja de jovem. Era aquela igreja tipo de, sabe, assembleia mesmo e tal. Deus tá mostrando um câncer. E aí eu comecei a suar frio, mano. E eu falei, caraca, será que ele vai falar de mim? Porque eu tô passando mal, minha mãe nem sabe disso. Minha mãe tava do meu lado. E aí, essa pessoa tem passado mal já, com uns dias aí, já. E eu falei, pô, sou eu, cara, ele vai me chamar. E aí ele foi e falou, jovem, é você. Só que o Senhor tá dizendo pra você que ele quer te curar aqui e agora. Porque ele tem algo a fazer contigo, algo pra fazer na sua vida.
Você aceita isso? E eu falei, sim. Na hora eu tô desesperado, mano. Eu quero ficar livre daquilo. Sabe? Dá pra contar as minhas costelas. Sabe? Fiquei muito magro, muito chupado. Tá horrível, mano. E aí eu aceitei Jesus. Só que não foi de coração, mano. A verdade é que eu fui pra ele por conta do meu desespero. De ficar livre do que eu tava enfrentando. Não por conta da satisfação de tê-lo. Sabe? Como o Senhor e Salvador da minha vida. E assim, é interessante que existem muitos jovens que não só vivem isso, né? Que viveram, vivem isso, e muitas das vezes, Samuel, estão sós, né? Como você falou, ninguém sabe na minha casa, né? Só eu sei. Às vezes um amigo, mas um amigo que talvez não ligue de fato pro meu bem-estar, né? Um amigo que quer que eu continue praticando as mesmas coisas que eu já praticava. Isso acontece muito e muitas das vezes, né? E aí entra um negócio interessante, como a gente está falando de missões, né? Muitas das vezes essas pessoas estão abandonadas. Assim, eu entendo que para lidar com certos tipos de pessoas, você não pode lidar de qualquer forma. Mas essas pessoas, elas precisam ser alcançadas. Exato. Essas pessoas, elas precisam ser tocadas. Essas pessoas, elas precisam ser ministradas. E o grande problema hoje é que a igreja, a gente veio até conversando no carro, né, sobre isso. E eu falei algo que lateja muito no meu coração, né? Que é o quê? A igreja, ela é dita por Jesus que é o sal da terra. Só que tem um problema nesse sal. Ele tá o tempo inteiro dentro do saleiro, cara. O sal, ele precisa sair do saleiro para ele poder dar gosto, para ele poder temperar, para ele poder conservar. Seja qual a propriedade que o sal ele venha executar, até mesmo como era antigamente, como uma moeda de troca, ele não pode estar dentro de um saleiro. Ele precisa ser movimentado. E a igreja, muitas das vezes, ela tá travada. E eu tava falando, né, no podcast anterior, eu falei sobre justamente as pessoas não serem como eram no passado. E eu entendo muito isso que de fato é um cumprimento daquilo que está escrito, que é o amor se esfriar. Só que muitas das vezes nós declaramos Cristo com o nosso lábio e deixamos esse amor se esfriar. E isso que você viveu, talvez um jovem não consiga viver hoje. Por que não consegue viver hoje? Porque vai chegar dentro da igreja e vai ter pessoas lá que não vão querer recepcioná-lo, que não vão querer entregar para ele o que é preciso entregar para o meio de Deus, porque a aparência, por causa do jeito, por causa disso, por causa daquilo. É claro que eu creio que Deus, quando ele quer falar e quando ele quer usar, ele usa quem ele quer e fala por meio de quem ele quer e fala até mesmo através de outras coisas. Mas o que eu quero falar é que o ser humano, ele tem perdido a sensibilidade, não de ouvir a voz de Deus, mas de tocar outras vidas por meio daquilo que Deus pode fazer. Como assim, Diogo? Tocar outras vidas por meio do que Deus pode fazer. Eu tenho que ser um canal e uma ferramenta de Deus. Isso é missão. A nossa missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Só que a minha preocupação já não é mais o outro. Jesus, ele vai falar o seguinte, ó, tudo aquilo que foi falado para vocês acerca de mandamento, esquece. A gente vai resumir isso em duas coisas. Amar o próximo como a ti mesmo, mas antes de amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Só que um está correlacionado com o outro. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar o meu próximo, porque Deus é o Deus do amor. Verdade. É o Deus que ama. E ama tanto, de forma incondicional, que João 3,16 vai falar que ele amou tanto, que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. E então, assim, essa sua história, ela vai apontar para isso, sabe? Para o amor de Deus, mas também me dá um alerta acerca de pessoas que muitas das vezes não têm a mesma sensibilidade que se deveria ter para que possa alcançar vidas. Isso. E é muito bom esse seu comentário a respeito, né? E foi como eu falei pra você, por ser um outro motivo, e não ser ele o motivo, não vai se sustentar por muito tempo.
Porque eu entendo que aquilo que se sustenta é aquilo que é interno, não externo. O que é externo quebra. Agora o que é interno permanece. Então eu falei, beleza, tô curado. Porque ele falou, você não precisa mais de um diagnóstico de nada. Você tá curado. O Senhor acabou de te curar. Diogo, daqueles 11 anos pra cá, eu nunca mais senti nada semelhante. Já fiz exames de sangue, de rotina, nada, não tem nada. Porque eu sei que ele me curou naquele momento. Só que eu não permaneci. Não deu meses para eu novamente voltar às antigas práticas de festas, de prostituição. E minha mãe olhando aquilo tudo e tipo, pô, ele não vai se firmar, sabe? Eu não sei, eu acredito que minha mãe nunca desistiu, nem o meu pai. Só que parece que quando a gente não vê acontecendo, a gente fica meio, pô. Mas eu acredito que no fundo eles sabiam o que Deus tinha dito ao meu respeito para eles. E aí, com 20 anos, cara, foi algo insustentável. Eu olhei pra mim e falei, cara, eu tô com nojo de mim. Eu não posso mais ficar com essas práticas, eu não aguento mais. E não aconteceu nada, não teve nada dessa vez, assim, digamos, né? Foi só mesmo numa cama, eu olhando pro alto, eu falei, pô, se tu é o Deus que os meus pais sempre falaram, que eu nunca me relacionei, que me curou, se tu és esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse Deus da antiguidade, sabe, mas que tá tão presente aqui agora, muda a minha vida. Eu não tenho nada pra te oferecer a não ser os meus pecados. E aí foi quando eu falei, mãe, eu quero ir no culto com a senhora de novo. E aí minha mãe olhou assim, porque ela investia e eu sempre recusava. Ela não entendeu muito bem. E eu falei assim, eu vou chegar naquele culto e eu vou entregar minha vida. 2015, vou entregar minha vida pra Jesus, com 20 anos de idade. E aí o pastor pregou, ele nem terminou, ele nem fez o apelo, eu já tinha levantado. Falei, eu quero entregar minha vida. E era uma assembleia assim, sabe? Pequena, de bairro mesmo, com muitas irmãs assim, eu me emociono quando eu lembro, porque elas estavam ali com o coração pra amar mesmo, sabe? Tipo, receber. E eram senhoras que eu tava nascendo, já tinha calo nos joelhos de tanto orar. E aí elas cuidaram de mim, mano. Elas, 20 anos, eu de cabeça baixa, cheguei sujo espiritualmente, dizendo. E aí, aceitei Jesus. Pastor Marcelo, nunca me esqueço. Ele falou, eu vou cuidar de você. É a Síria aqui. Eu não chamei ela, mas ela se intrometeu. Eu vou cuidar de você. E aí foi quando essas irmãs, ela falou assim pra mim, cara, você vai ficar com a gente. E aí a gente vai te ensinar tudo. E essas irmãs do coque parece que é uma hierarquia, né, mano? Tem a irmã das irmãs, sei lá. Aqui tem um coque maior, não sei. Sei que eram mais de 10 irmãs. E aí elas falaram, ó, terça-feira tem oração. Você vem. E aí quando eu cheguei na oração, eu vi todas elas com o rosto no chão, mano. Falei, cara, o que elas estão fazendo? E aí uma irmã falou, coloca o seu rosto no chão. Bota o seu rosto no pó. E vamos clamar ao Senhor. Aí eu falei, pô, tudo bem, não entendia, cara. Não sabia o que era isso, mano. Uma das irmãs era minha mãe. Eu não sabia o que era isso. E aí eu fui lá, elas cuidaram de mim. E esse pastor, ele investiu na minha vida, mano. Ele falou, cara, eu quero muito pagar teologia pra você. Nossa igreja tem uma... Ela tem essa ponte, assim, sabe? Tem uma visão teológica e é pago esse curso, mas você não vai pagar R$1. Eu quero investir na sua vida. E eu quero fazer o que fizeram por mim um dia. Que entra muito do que a gente conversou, o nosso amigo compartilhou no carro. Fizeram por mim, eu vou fazer por outros. Porque o reino, ele se movimenta dessa forma, sabe? É discípulos para a glória do Senhor. É discípulos que vão mais longe do que você. E tá tudo bem, sabe? Então, eu não quero entrar muito nisso, né? Mas eu, de verdade, fiz esse curso teológico, fiz essa formação, e eu lembro que eu não tinha dinheiro de passagem. Eu ia a pé. Eu ia a pé porque do Dom Bosco pro Grão-Pará não é tão perto, mas eu saía 1h dessa sala de aula, não tinha dinheiro de passagem, mas com o meu material abraçado, até mesmo sem ter um certo entendimento do que eu tava fazendo, Diogo. Mas eu sei que eu tava lá, mano. Eu sei que eu aprendi muita coisa, mas com o meu coração dizendo, Senhor, eu já não sou mais o mesmo. Senhor, meses se passaram e eu não sou mais o mesmo. E aí começa a vir aquele senso de arrependimento, porque quando o Espírito Santo entra, ele te convence, ele te leva a um lugar de arrependimento. E você automaticamente entende que você precisa se arrepender. Então não é da noite pro dia. Eu entendo que a transformação ela é gradativa.
O Senhor começou a me mostrar um monte de coisa que eu precisava largar e deixar. E, Diogo, na caminhada eu fui largando e ainda tô largando mesmo depois de 10 anos. E assim vai ser, sabe? Só que eu comecei a olhar e falar, cara, começaram a olhar pra mim e dizer, o seu semblante mudou, Samuel, o que aconteceu? E aí eu só tinha uma única resposta pra falar pra essas pessoas. Eu falava, Cristo. Sim, a questão de conversão, assim, muitas das vezes não, acho que na maioria, né, de todo mundo que se converte, é o ponto crucial, não só o ponto crucial da nossa vida, mas eu acho que é o ponto marcante, né? Porque, como tu falou, né? Você só estava em casa. Falou, Senhor, se tu é o Deus, muda a minha vida. Mas de alguma forma te marca. Igual eu já vi pessoas que sofreram, passaram o que foi para poder se converter. E no meu caso, né? Eu lembro que tinha um cara muito chato que batia no meu portão direto. Vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. E eu não vi esse cara há muito tempo. Eu cheguei até, né, no Firmado Podcast, quando eu participei, contar essa história, né? Parte dessa história. E eu não via mais esse rapaz, né? Já fazia algum tempo, eu estudei com ele, tinha estudado com ele no ensino fundamental, no ensino médio ele foi estudar em outro lugar, e aí encontrei ele vendendo vale transporte no ponto de ônibus. E aí, pô, e aí como é que você tá, tal? E aí foi lá em casa, bateu no portão. Vamos pra igreja? Eu falei, cara, pô, não dá, tal. Aí sempre tinha uma desculpa, essa é a verdade, a gente sempre dá uma desculpa porque a gente não quer estar lá. Eu não queria estar lá, mas eu dava uma desculpa pra não estar lá. Só que ele foi tão insistente que chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu preciso me livrar desse cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de me perturbar. Brilhante ideia, né? Então eu cheguei no local e lá eu me converti, né? Eu aceitei a Cristo. E aí entra um pouco assim dos processos que a gente vive, né? Eu aceitei, mas de fato não deixei ele entrar na minha vida, né? Fiquei 1 ano nesse local, depois fiquei 6 meses fora, até que eu fui para uma outra igreja onde eu montei, né? Onde eu montei não, perdão, onde eu fui trabalhado, né? E foi feito ali, né? Gerado ali toda a minha base pro evangelho, né? Mas por que eu, né, comentei isso em cerca? É porque tem muitas pessoas, cara, que às vezes olham muito, né, para esse ponto da conversão. Mas uma coisa que você falou, né, nesse período, e é muito interessante, Samuel, é que você ainda tem um processo de evolução. E a Bíblia ela vai falar que o importante não é o começo, mas o final. Então, assim, a gente precisa cuidar todos os dias. A nossa conversão é linda? Sim. É o momento mais lindo da nossa vida porque a gente toma uma virada radical de vida. A virada de chave, né? Isso. Mas o que mais importa é o presente, porque é no presente que eu vou construir o meu futuro. E assim, eu quero deixar isso pra você que tá aí ouvindo do outro lado, né? O importante não é o princípio das coisas. Ele é fundamental para contar o teu presente. Mas o que importa mesmo é como tudo vai terminar. Então a gente precisa cuidar muito disso e entender que a nossa vida com Deus, e aí entra a questão do relacionamento, ela é construída dia após dia. Eu não vou conseguir construir, né, um futuro sólido na presença se eu não oro, se eu não leio a palavra. Porque orar é falar com Deus, mas conhecer a Deus e saber o que ele fala para nós é através da palavra. Isso. E muitas pessoas não conseguem entender isso hoje. A gente vê muitas eu fui, já visitei algumas, né, igrejas, e uma das coisas que eu mais presencio são pessoas rasas. Por que pessoas rasas? Não é porque essas pessoas são ruins, não, são porque pessoas que não buscam conhecer acerca daqueles que elas estão num ambiente que, em tese, seria o ambiente para isso, né? Para quê? Para se relacionar com Deus. Só que o relacionamento ele não é dentro da igreja. O relacionamento ele vai dentro de casa. A igreja é o local da gente cultuar, da gente dar a nossa entrega para Deus.
Só que o local de relacionamento é a nossa casa. E as pessoas, muitas pessoas que hoje estão dentro do evangelho não conseguem entender isso. E é por isso que hoje a gente vê aí muitos escândalos acontecendo. Verdade. Porque tem muitas pessoas que não têm bases que sustentam ela. Que bases são essas? Que alicerce é esse? A palavra. Um relacionamento de fato com Deus. Um relacionamento com quem, né, estendeu a mão lá no princípio, que foi na nossa conversão. Entretanto, por ele ter estendido a mão no princípio, a gente não vigiou no trajeto. E a gente deu importância pro princípio e esqueceu do final. Então, assim, isso tem que ficar de alerta pra gente, sabe? Sim. Essa sua história, eu acho que é a história de minha, sua e de muitos outros, né? De quem ainda tá na caminhada, mas que entende que existe uma mudança todos os dias. Uma vez você me convidou para poder ministrar no Candeia e a palavra foi acerca de Paulo, Isso. que ele vai declarar que dos pecadores ele é o pior. E, cara, nós somos tão miseráveis a ponto de se achar melhor do que o cara que mais implantou igrejas. Que essa é a nossa realidade. Às vezes o nosso ego é tão grande que a gente se acha melhor do que... De fato, assim, no Novo Testamento, pra mim, é o cara. Mas Jesus... Não, Jesus é Jesus. Ele sai da equação. Dentro das pessoas comuns no Novo Testamento, ele é o cara. E muitas das vezes a gente vai se achar melhor, vai se achar o cara, sabe, tantas coisas. Então, olhamos para o nosso princípio, para a nossa conversão, que é muito importante e é muito satisfatório para nós, né? Para mim, a minha conversão é muito satisfatória. Mas também eu preciso atentar muito mais, não é para aquilo que já passou, mas é para o agora. Isso. Porque isso vai apontar para o meu fim. E o fim é mais importante do que o começo. Exatamente. E para poder trazer, no caso, uma passagem bíblica sobre isso, é quando Paulo fala em Efésios 4:13, que ele diz até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Ou seja, até ele tinha um entendimento de que ele, o cara que escreveu praticamente todo o Novo Testamento, sabe? Mas é de suma importância a gente entender que, cara, nós não somos nada, mano. Sem o Senhor, somos nada. O que resta, me diz? O que sobra? Nada. Então, assim, eu tive esse período de arrogância e de soberba na minha vida. A qual estava sendo prepotente, a qual estava sendo arrogante. Só que a gente tem um baseamento bíblico para quem age dessa forma, que ele vai ser abatido a qualquer momento. Verdade. E eu fui abatido, sabe? No momento que eu achei que eu era alguma coisa, porque muita coisa estava fluindo num período do Candeia e tal, entre muitas outras coisas que estavam fluindo, que eu achei que eu era alguma coisa, eu fui abatido e levado ao pó. Ao ponto de ficar gemendo de madrugada, 2, 3 da manhã, pedindo perdão. E aí eu lembro muito de uma passagem, né? Eu não me recordo agora o capítulo, mas é de Jeremias, que fala que bota o seu rosto no chão. Talvez ele, sei lá, olhe pra você. Eu não me lembro agora, não me recordo agora direito. Mas foi algo assim que eu li naquele tempo que fez total sentido pra mim. Só que eu precisei entender que eu precisava ser humilde. Eu precisava de humildade porque eu não sou nada. Jesus é. Cristo é. Sabe? Cristo em mim é esperança de glória, mano. O que eu tenho pra oferecer pra alguém? Sabe? A não ser Jesus Cristo. Então, eu tive esse período e eu tô compartilhando isso porque é de extrema importância. Porque muitas coisas podem acontecer até mesmo em quem vai estar nos assistindo, ou já está acontecendo, e até mesmo tá achando que você é alguma coisa. Que só funciona se você tiver. Cara, para com isso. O Ele me ungiu, ele tá fundamentado na palavra que é Cristo. Ele vai acontecer com ou sem você, Diogo. Verdade. O Candeia flui, o Candeia anda, se eu estiver presente ou não. Assim, eu lembro de um período, foi bom tocar nisso, e eu acredito que você viveu isso também. O Ele Me Ungiu, ele vai surgir ali no período da pandemia, né? E, pô, assim, a gente ficou... Aí teve um tempo que a gente tinha 0 seguidores. E do nada começou a entrar um monte de seguidor, um atrás do outro. A gente fazia muitas lives. E eu lembro que eu sentei com o pessoal, sentei não, né? A gente fazendo uma reunião pelo Zoom, não, pelo Meet. Eu virei pro pessoal, na época tinha uma equipe grande, eu virei e eu falei assim, galera, se for necessário eu largar isso aqui, eu vou largar e alguém vai ter que tocar o barco. Porque isso aqui não nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus. Aleluia. É um projeto que nasceu no coração de Deus para alcançar vidas, alcançar pessoas.
O Diogo não quer aqui ser o cara que vai fazer de tal... Não. Tudo que for feito tem que ser por intermédio de Deus. Esse podcast é um exemplo disso. Amém. Né? Assim, a estrutura que aqui tem, né? É uma estrutura que eu não sonharia em estar realizando um podcast pessoal agora, nesse momento. E aí Deus vai, toca o coração do Michel, que é o dono do espaço. Michel chega e, pô, e aí, cara, tu tá no podcast, não sei o quê. Eu fiquei assim, eu falei, cara, poxa, sabe? E a gente não é merecedor. Tudo que Deus faz por nós é pela graça. Exatamente. É pela graça. Exatamente. Então, assim, é muito interessante, né, trazer a sua história, porque a gente vai ver que vão ter pessoas que vão enxergar nela as suas próprias histórias, né? E antes da gente continuar, eu quero pedir aqui, tá, para você que está assistindo, se você acha que tudo que foi falado aqui vai de acordo com, vai de encontro com você, né? Se algo que foi falado aqui tocou o teu coração, se algo que foi falado aqui, né, te gerou alguma dúvida, cara, deixa nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Procura o Samuel nas redes sociais, né? Procura todos os vídeos que você assistir desse projeto aqui no canal. Você procura as pessoas a qual vocês foram tocados, porque essas pessoas foram um canal de Deus. E assim, eu falo daqui desse projeto, mas de qualquer outro projeto que você estiver assistindo, vendo, cara, você procura, você compartilha, você comenta embaixo. Por quê? Porque você ajuda esse projeto a alcançar outras vidas, assim como está te alcançando. E assim, Samuel, dentro disso, eu quero te fazer uma outra pergunta, né? A gente conheceu um pouco da sua conversão, um pouco da sua trajetória, da sua história até o princípio ali do Evangelho, mas como que aconteceu o projeto Candeia na sua vida, né? Como que isso ardeu no seu coração, né? Dentro desse período da sua conversão até a realização desse projeto, o que Deus fez na sua vida para que chegasse a esse ponto do projeto nascer? Então, eu separei algo relacionado a Isaías, como sua Bíblia está abrindo. Vamos lá. Gostaria muito que abrisse em Isaías 6, do versículo 1 ao 9, desculpa. Vou ler aqui pra gente ganhar tempo, tá bom? Que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Só até aqui, ao 9. Cara, esse texto de Isaías aqui é uma mensagem, digamos, dupla. Deus, ele quer trazer juízo, mas Deus não quer destruir. Deus, ele nunca teve a intenção de destruir o povo de Israel, mas muito pelo contrário, de discipliná-los, de orientá-los e de ajudá-los. Porque aqui, nesse contexto de Isaías, e eu vou te responder a pergunta que você fez, porque, primeiramente, o que acontece com ele? Ele tem um entendimento de que ele é o quê? Pecador. Eu tive um entendimento de que eu era um pecador. Falei, pô, preciso me arrepender. O que vai acontecer? E nesse processo de purificação, que o anjo, ele, sabe, pega uma brasa e coloca em Isaías, automaticamente que ele alcança essa purificação, primeiro ele reconhece.
Porque é crucial e fundamental para que você seja enviado, vá ao campo, comece o ministério, inicie algo da parte do Senhor, é de suma importância que você reconheça que você é um pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ter um entendimento de que você, cara, eu preciso do Senhor. E foi o que aconteceu comigo logo de cara. Falei, Deus, eu sou pecador, só tenho os meus pecados. E aí começou o processo de purificação. Obviamente, é até hoje. Mas naquele início, naquele começo, isso 2015. E aí, aqui Isaías, ele reconhece, logo depois, ele é purificado. Logo depois, ele tá limpo. E aí, o que acontece? Ele é limpo e logo depois vem o chamado profético. Logo depois vem uma pergunta. A quem enviaremos? Peraí, você reconheceu primeiro. Você foi purificado. Cara, o que te impede? O que você vai fazer agora? Isaías rapidamente fala, envia-me a mim. Eu tô aqui. Eis-me aqui, pode me enviar. Deus tinha uma mensagem para aquele povo de Judá, que era o reinado do sul. Sabe? Deus tinha uma mensagem para aquele povo de Judá. Só que, como eu falei, não era com uma intenção de destruir aquele povo, de acabar com o povo, porque o povo era dele. Só que ele queria discipliná-los, queria fazê-los entender que ele era o Senhor. E por isso que ele levanta Isaías. E logo depois vem a mensagem de quê? Esperança. E qual é essa mensagem de esperança? Cristo. É aí que ele se torna... A gente já leu Isaías, acredito que todo mundo já leu esse livro de Isaías. Ele é o profeta messiânico. Ele é aquele cara que, se você ler, tem muitas profecias do rei que viria e tal. Pois é, 53 é um clássico que todo mundo usa, né? Porque das suas pisaduras fomos sarados e tal. O podcast vem de Isaías 61. Aí eu não sabia. Isaías 61. Só pra vocês entenderem que, de fato, Deus, ele manda mensagem pro povo, ele vai e diz o que eles estavam fazendo de errado, Isaías é levantado para isso. Só que agora eu entro muito no que aconteceu comigo. Eu tive esse entendimento de que eu era o pecador. E eu senti que eu estava sendo purificado pelo Senhor. Porque a maconha que eu não fumava mais. A cachaça que eu não bebia mais. A prostituição, ela já não existia mais. E antes desse processo de conversão, eu lembro perfeitamente que na cama, uma pombagira riu no meu ouvido. Tipo, deixando claro que ela não iria desistir facilmente. Só que não adianta, mano. Quando você decide entregar a sua vida para Jesus, não tem mal que fique. Não existe. Verdade. Porque ele entra com a luz, o Espírito Santo entra e começa uma transformação real de dentro para fora, mano. Era isso que os fariseus não estavam entendendo a respeito de Jesus. Que não era o que entrava que contaminava, mas era o que saía. Exatamente isso. E aí começou essa transformação e aí 2016, pisei naquelas terras. Um local de Nova Iguaçu, a qual não tem nem registro no mapa. Sabe? A qual a população e os bairros adjacentes chamam de sem terra. Só pra vocês terem uma noção. Imagina você morar num lugar qual o nome é sem terra. Quem vai querer ir lá? Mas como crerão se não há quem pregue? Quem vai lá? E quando eu pisei naquelas terras, eu falei, Senhor, tem alguma coisa aqui. Eu tava com o coração muito, sabe, tipo, radiante, mano. Primeiro amor, velho. Tu quer estar em tudo. Tudo. Até missa eu queria entrar. Mano, a igreja, vou entrar. Pelo amor de Deus, nada contra os irmãos católicos, mas eu queria entrar, tá? Eu queria estar em tudo. Falei, pô, cara, não tem culto hoje em lugar nenhum, mano. Nenhuma saída que eu possa ir. Sem brincadeira, eu tava indo em saída de outras igrejas, mano. Não tem na minha? Tem na tua? Eu vou na tua. Ah, mas é a saída? Não, eu vou também, posso. Tem que ir lá na frente cantar, eu vou também. Não sei cantar nada, não sei até hoje. Mas eu tava lá. Esse desejo pela presença, sabe? Não por 2 horas de culto, mas pela presença do Senhor, tava ali. E aí eu entendi algo. E aí eu entendi o Senhor falando que ele tinha algo para fazer naquele lugar. Um lugar. Hoje nós estamos em 3, mas naquele lugar aonde não tem no registro, mas se fosse registrado, e um dia vai ser, porque Deus vai nos capacitar para isso, seria chamado 17 de maio. Cara, 17 de maio. Eu, nessa de montar o meu esboço para vir para cá, eu vi lá a foto do dia 20 de dezembro de 2016, a qual o projeto foi iniciado. Eu, muito novo, tipo, com um microfone e todas aquelas pessoas carentes e desejosas pelo Senhor. E ali eu falei, Senhor, se o Senhor me chamou, o Senhor vai me garantir. É porque é de suma importância nós entendermos que quando o Senhor chama, Ele garante. O recurso aparece, tudo acontece, mano.
Verdade. Tudo flui. Verdade. Agora, quando nós queremos fazer algo, irmão, sustenta. E não vem querer colocar a culpa em Deus quando não acontecer. Porque não foi Deus. É muito do que Deus falou. Será que de fato ele falou? Será que de fato é ele ou é a sua intuição, as suas ambições? Sabe? Tem que saber. Tem que ter esse discernimento. Porque senão você vai entrar em muita coisa, vai se dar mal e vai achar que Deus é o culpado. E se você não tem o discernimento, já nem entra. Porque se você não tem o discernimento, você não tem o próprio Deus. Diogo, Moisés, é muito interessante essa questão, porque a gente vai olhar lá para Moisés está lá, aí tem toda aquela questão lá com o povo lá, e aí Deus vira e fala assim, vai lá, vai, vou mandar um anjo contigo. Aí Moisés vira e fala, não, se o senhor não for, cara, isso. Se o senhor não for, eu não vou. Isso. E se Deus não tá, cara, isso. Cara, nem vai porque vai dar errado. Isso. E aí entra o que você falou, vamos botar a culpa em quem? Deus. Isso. Aí a gente vai falando e a gente vai lembrando de trechos, né? A gente vai ver o próprio Adão, cara. Deus avisa, ele vai lá, come do fruto porque a sua esposa lhe oferece. E aí Deus fala, Adão, o que tu fez? A mulher que tu me deste, pô. Tu me deu ela, a culpa é tua, Deus. Nós temos muito isso. A gente transfere pra qualquer coisa, só pra que a gente qualquer faz pessoa. errado. Isso, a gente age errado. A gente toma atitudes e posturas que Deus nunca nos direcionou e nunca nos mandou. Então, quando tu fala isso, é muito interessante, cara. Porque, assim, a gente precisa entender que se Deus não tá, calma, espera mais um pouco que em algum momento ele vai te ajudar a discernir isso. Né? Só que eu não tenho o discernimento. Deus calou, aí a gente já fala assim, quem cala consente. Até para Deus a gente usa isso. Quem cala consente. Se ele calou, ele tá consentindo o que eu vou fazer. Sim. E a culpa é de Deus, não, cara. A culpa é sua. Isso aí. Você errou. Exatamente. Você fez errado. Você tomou atitudes que não eram para você ter tomado. Isso aí. E aí eu cheguei naquelas terras através de um amigo chamado Bruno. E antes de ser candeia, cara, um detalhe aqui, era manhã sem fome. Manhã sem fome. Porque a gente ia lá e aí a gente dava o pão, dava o alimento pra pessoa e tal, fazia uma oração e era isso. E era muito precioso. Então, Bruno, te amo, irmão, você é um grande amigo pra mim. Eu tive que parar porque isso era nos domingos e domingo eu tinha escola bíblica dominical. Então, automaticamente, eu comecei a me sentir incomodado de que eu tinha que estar na escola bíblica dominical. Só que eu não ia pra escola bíblica, eu ia pro projeto e todos os domingos de manhã eu tava lá. E eu falei, não, calma aí, eu não posso mais ficar os domingos. Eu preciso botar os sábados, porque o sábado tá vago. E domingo eu vou pra minha escola bíblica dominical, porque eu tenho que aprender a palavra. Porque não tem projeto, não tem nada, se não tiver a palavra de Deus. Não tem algo em relação ao evangelho sem a palavra. Não existe isso, Diogo. Não tem como. Você tem que saber a palavra. Você tem que estudar a palavra. Isso é diário, não por conta de algum ministério específico, não por conta de alguma coisa específica, mas porque você é cristão. Sabe? Relacionamento. Isso, você tem que buscar todos os dias. Porque o Senhor se revela todos os dias, através da sua palavra. E aí eu falei, cara, chega, eu não posso. E aí passei aos sábados. Quando foi aos sábados, passou a ser de tarde, então não tinha como mais ser manhã sem fome. E aí surgiu o Candeia. E aí começou o Candeia. E aí a gente iniciou e tal. Eu lembro que eu tinha uma mochila e eu botava um suco nela. E aí eu tinha uma parceria com uma padaria que eu pagava um valor. E aí a gente pegava os pães e a gente levava. Sara, uma menina chamada Sara, me ajudou muito nesse começo, muito mesmo. Tipo, Sara e Gabriel, que é o meu irmão caçula. Eles estavam comigo nessa, a gente ia, sabe? Depois veio pandemia e tal, a gente não parou, a gente continuou de máscara indo lá e tal, comendo álcool em gel, mas entendendo que aquelas pessoas precisavam de algo muito superior do que um pão, do que um suco. Mas Jesus, sabe? Então a gente permaneceu e logo depois disso, cara, logo depois disso tudo, desse tempo, começou a aparecer um monte de gente, mano. A minha garagem lá, que você conhece, na verdade, da garagem do meu pai agora, né? Porque eu sou casado. Com uma mulher muito linda, que é a Lívia, né? Te amo, amor, você vai ver isso aqui. A propaganda, ó. A propaganda. Mas não tinha espaço, Diogo, pra ninguém ficar lá. Sim. Sabe, o Senhor começou a fazer. E foi nesse período que entra o que eu falei lá atrás. Aonde a minha arrogância e a minha soberba e a minha falta de maturidade me fez tomar algumas atitudes a qual feriu pessoas, a qual machucou pessoas que nunca mais voltaram no projeto até hoje. E eu reconheço isso aqui, sabe? Mas eu me arrependo muito disso. Porque quando você se arrepende, é quando você deixa de fazer. E eu entendo que o Espírito Santo, ele transformou a minha vida, ele me mudou nesse sentido
eu fui abatido, como eu falei, fui levado ao pó e reconheci o meu erro, sabe? Então, o desejo do Senhor não é destruir ninguém, é que você se arrependa, Verdade. sabe? Então, depois disso tudo, a gente ficou nesse local, a gente estava no 17 de maio, e logo depois veio mais 2 locais que eu vou querer estar falando um pouco daqui a pouco, mas queria que você Então, comentasse assim, sobre isso. cara, com relação a isso, né? A gente tá falando aqui, mas as pessoas que estão assistindo, elas não têm dimensão de como é esse local, né? O local que ele tá falando, tá? É um local de extrema pobreza. É um local que eu, né, não imaginaria que existiria próximo de onde eu moro. Que é um local também que não tem lá pessoas de classe muito alta, não, tá? Eu moro praticamente numa comunidade, né? Só que fora dessa comunidade, existe um local que é muito pior. Isso é interessante, porque tem muitas pessoas que não conhecem lá, que moram lá e que nunca tiveram lá nesse local. Tem muitas pessoas que conhecem esse local e nunca tiveram contato com as pessoas que lá estão, tá? Eu tive nesse local quando eu fazia parte de uma determinada igreja e essa igreja ela foi para poder doar cobertores, né? E eu confesso para vocês que eu me senti mal. Eu comecei a entender que tudo que eu tinha era muita coisa perto daquilo que eu vi naquele local. Esse às vezes é o feeling que a gente não tem, porque a gente, eu acredito, eu não sou uma pessoa com muitos recursos, tá? Mas eu tenho o suficiente para sobreviver, para viver, sabe? Às vezes até sobra um pouquinho, né? Pra gente poder fazer uma graça, ou uma coisa ou outra. Mas por que eu tô falando isso? Porque aquilo me fez entender que eu tenho muito. Porque eu vi pessoas que não tinham nada, e nada mesmo. Pessoas que não tinham nem onde deitar. Pessoas que deitavam no chão e não tinham onde colocar a sua água para gelar. Tomavam água da torneira. Então é muito triste. É muito triste, é muito bonito o trabalho que é feito lá. Né? Até por isso que eu resolvi convidá-lo, né? Não só por ser meu amigo, mas por eu ver que existe um trabalho feito, né? Existe um sentimento pelo reino, né? Que é o mais importante, porque quando a gente entende o nosso real propósito, o nosso real chamado, que é ir pregar o evangelho, né? Mas para pregar o evangelho eu preciso amar. Amar o próximo como a mim mesmo. Enxergar os necessitados, né? A Bíblia ela vai falar sobre viúvas e órfãos. E isso é muito legal nos tempos de hoje, porque a viúva ela já não é mais como era nos tempos bíblicos, né? A viúva nos tempos bíblicos, literalmente, ela não tinha nada, porque, afinal de contas, o sustento dela vinha pelo marido, Sim. pelo esposo ou pelo filho que ficava posterior ao esposo. Mas se ela não tinha filho, ela não tinha esposo, ela não tinha nada. Hoje não, hoje, graças a Deus, as viúvas podem sair, trabalhar, tendo perna, braço bom, toca a vida e tudo bem. Mas quando a Bíblia fala de órfãos e viúvas, a Bíblia está falando daqueles que não têm, né, a condição de lutar por si próprio. E lá nesse local tem esse tipo de pessoa. Isso. Aí a pergunta que eu quero te fazer dentro disso é a seguinte: você vai, né? Vocês articulam aí o projeto, vocês começam a ir para o campo, começam a executar, mas como que funciona isso? Né? Como que os recursos chegam, né? Porque tem um custo, né? Eu sei que já tiveram períodos de dar mais de 50 quentinhas, Isso. né? E como é que faz para que isso chegue até vocês e que essas pessoas recebam? Porque elas necessitam do pão, como você falou que levava todas as manhãs, e da comida, né? Mas essa comida, se cada um, né? Se as pessoas forem arcar, fica pesado, né? A gente sabe a realidade da localidade ali e muitas das vezes a gente não tem esse recurso. Verdade. Como é que no projeto? Cara, então, sobre os recursos, né, da onde vem, a gente já teve muitos investidores no Candeia, né? Muitos empresários que já procuraram para poder ajudar essa causa, essa obra. Inclusive, esse mês, dia 20, a gente faz a festa do Candeia, né? A qual a gente leva cestas básicas, brinquedos para as crianças,
E acima de tudo o evangelho, sabe? Que tem muita criança lá que precisa de um abraço. A gente acha que em relação ao evangelho é só você começar a falar um monte de coisa, mas às vezes o evangelho é você abraçar alguém que nunca recebeu um abraço e a pessoa começar a chorar. Já aconteceu muito isso. Então, muitos empresários que procuram a gente, só que hoje, Diogo, nós não temos recursos financeiros, digamos, fixos, assim, de empresários, de pessoas. Hoje a gente vive o que o Senhor manda, sabe? E assim, o Senhor manda. É isso que acontece. A gente, sabe, das quentinhas, né? A gente já teve casos de, cara, procurarem a gente e falarem, toma aqui para poder pagar as quentinhas, sabe? E a gente buscando recurso e quando a gente via, assim, tava ali o valor exato, sabe? Exato mesmo das quentinhas que a gente tinha que levar. E aí quando a gente chegava lá e distribuía para aquelas pessoas e viam que elas estavam comendo, tipo, teve uma vez que eu cheguei, a mulher falou, olha o que ela falou pra mim. Ela falou assim, olha, eu tô com 3 dentes de alho na mão. 3 dentes de alho. Mas eu não tenho nada pra fazer com esses 3 dentes de alho. Só que ainda assim eu senti de pegar esses 3 dentes de alho pra poder fazer alguma coisa pros meus 5 filhos, sabe? E aí vocês chegaram com a comida. Ou seja, de alguma forma, ela conversou comigo isso. Eu fiquei assim, estalado. Ela falou, de alguma forma eu sabia que eu iria alimentar os meus filhos agora no almoço. Eu não sabia que vocês viriam pra cá. E de fato não sabia. A gente não anuncia, a gente chega lá, sabe? E aí, sabe, essas coisas que a gente entende que de fato o Senhor tá com a gente. Porque é quando a gente vê que as pessoas estão sendo abençoadas por Ele e que tem um testemunho, acontece um testemunho sem a gente imaginar. Então agora, tipo, nessa festa de fim de ano, muita gente tá procurando para poder ajudar. Pessoas estão mandando mensagem, pessoas estão querendo saber mais, sabe? Entra aquilo que eu conversei com vocês no carro sobre um suposto investidor que tem em mente de ajudar o projeto, que já faz isso há muitos anos. Então, assim, eu entendo que aquilo que é do Senhor, cara, Ele vai mandar a provisão. Mas hoje, respondendo a sua pergunta, nós não temos um financeiro fixo, digamos. Quanto que entra no Candeia mensalmente? Não sei. Vai entrar quando o Senhor quiser. E até mesmo isso que entrar vai ser investido totalmente no reino, porque o valor, o dinheiro tem que ser para isso, sabe? Precisa ser para o reino, precisa ser investido naquilo que é para a glória de Deus, sabe? Então, eu entendo que no momento que a visão mudar, Diogo, cara, tudo vai mudar, mano. Tudo vai mudar. Então, assim, te respondendo, não temos nenhum voluntário financeiro fixo, digamos, hoje no projeto, entendeu? É mais aquilo que o Senhor manda mesmo mensalmente e tal. Mas agora, em relação às quentinhas, eu preciso falar isso. A gente não gasta mais R$1. Uma pessoa que quis se tornar voluntária do Candeia falou assim, a partir de agora eu faço todas as quentinhas. Que benção. Vocês não vão pagar mais R$1. Isso é por minha conta. Eu vou colocar o valor do prato específico e vocês vão ter 60 quentinhas para estar distribuindo, não precisam mais comprar em algum lugar, eu mesmo vou estar fazendo isso. E é assim que a gente está hoje em relação às quentinhas, irmão. Assim, eu queria te fazer duas perguntas que são bem, bem cruciais, né? A gente sabe que quando você trabalha para Deus, né? Dependendo ainda de onde e como você trabalha, ainda mais numa questão de auxiliar e ajudar pessoas e que você depende de recursos externos, às vezes as coisas ficam difíceis, né? Eu queria primeiro uma pergunta mais simples, mais fácil, né? Que é a seguinte, já teve algum, tem algum episódio dentro do projeto que para você foi extremamente marcante? Essa é uma, né? E a segunda, né, em algum momento, já pensou em desistir? Respondendo a sua primeira pergunta, sim, cara. Eu tive vários, mas tem um que me marcou demais. Foi quando nós fomos orar por uma senhora que estava com 2 tumores. Foi diagnosticada com câncer e tinha 2 tumores. Ela não tinha recurso nenhum. E aí o esposo, ao saber que ela foi diagnosticada com isso e que tinha a possibilidade dela perder um dos seus seios, ele foi embora, deixando ela com uma situação mais difícil ainda. E aí é nessa hora que o evangelho entra. É nessa hora que a família de Deus aparece. E quando eu digo família de Deus, eu digo a bandeira do evangelho.
Porque você sabe que o Candelha é interdenominacional. São irmãos batistas, assembleianos, da Quadrangular, e sei lá, Bola de Neve, não sei, United, quais são as igrejas, não sei. A gente entende que a única bandeira que nós temos de carregar é do Evangelho. Que é quando Jesus Cristo vai aparecer para buscar a sua noiva, sem mácula alguma. É a igreja dele. Não a Batista, a Assembleia, isso são só denominações. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Só que a gente leva a bandeira do Evangelho. E foi nessa que a igreja de Cristo chegou na casa daquela mulher. Dona Maria. Dona Maria. Vamos orar pela Dona Maria. Vamos orar pela Dona Maria. E aí a gente impõe as mãos sobre ela. E começa a orar naquele lugar. E começa a orar, e começa a orar. E vale aqui um adendo, né? Que o projeto acontecia enquanto outras religiões também estavam fazendo algo. Às vezes a gente passava na porta e tal. E detestavam a gente. Porque a gente sabe que não é aquelas pessoas. São amadas por Jesus também e tá tudo bem. A gente vai amar elas, vamos respeitá-las, tá tudo certo. A gente sabe a guerra que tem por trás disso, que é completamente espiritual. E a gente orando pela irmã Maria, orando. Passou aquele sábado, mano. Chegou o outro sábado. Quando a gente entrou, a gente tava fazendo o projeto e a gente foi na casa da irmã Maria. Quando a gente chegou lá, cara, ela mostrou o papel e falou: os 2 tumores desapareceram, mano. Tá. E o médico ficou assim, tipo, olhando pra minha cara, perguntando o que eu fiz. O que aconteceu? E a gente tem uma resposta pra isso. Jesus Cristo. Jesus curou aquela mulher. Amém. Jesus decidiu fazer com que aqueles tumores desaparecessem. E é isso que acontece, cara. É nesse nome que nós vamos. E é através desse nome que eu creio que aquele bairro vai ser transformado para a glória dele. E não somente aquele bairro, vai discorrer em outros lugares também. Eu creio que Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, o Brasil vai experimentar um toque do Senhor, cara. E pode começar através desse projeto, pode começar através aqui do Firmados. Eu não sei, mano. Eu sei que a gente tem que acreditar que homens comuns ainda continuam fazendo coisas extraordinárias para a glória de Deus, mano. Porque a gente tem histórias disso, sabe? Eu poderia citar Gales aqui, sabe? Evan Roberts, 1904. William Seymour, sabe? Azusa. Fala sobre a Rua do Avivamento, né? E muitas coisas aconteceram com homens que se colocaram num lugar de oração, mano. Eles oraram... o caso de Evan, ele orou 16 minutos com seus amigos. 16 minutos. E olha a ideia dele. Ele falou pro pastor local: a gente pode começar um momento de oração durante o culto? Sabe o que o pastor falou pra ele? Não. Faz depois do culto. Tipo assim, vocês querem orar? Ora depois. Na hora do culto não, tem outras programações. Essa foi a resposta do pastor dele pra ele. E ele, de forma humilde, é por isso que é muito importante você entender o porquê Deus te amou. E o pra que Deus te amou. Porque você não vai dar tanta ideia, não vai pensar muito no que, a respeito do que as pessoas vão falar. Ou até mesmo vão tratar aquilo que Deus mostrou pra você. Que é único, Diogo. Sabe? E aí ele entendeu que ele precisava orar com os amigos dele. Depois do culto, pastor? A gente vai orar depois do culto. Resumidamente, dizendo, eles oraram 16 minutos. E algo aconteceu em Gales durante 1 ano. E aí entra muito o que você falou aqui. Durou 1 ano. E por não ter muito fundamento ou firmamento bíblico, porque Evans ficou doente e saiu. Outras pessoas vieram para esse lugar de avivamento. E não se sustentou por muito tempo. Porque não queriam a palavra. Por isso que acabou. Só pra você ter uma noção de quando tem a palavra, tem tudo, acontece algo diferente, mano. Então, assim, só mesmo respondendo a sua pergunta, eu creio que algo pode acontecer em Nova Iguaçu, naquele lugar, é por isso que nós estamos lá. Mas esse dia da irmã Maria me marcou demais. É porque se eu não voltar pro assunto, eu vou começar, eu vou embora. E eu sei que o tempo é curto, mas é isso. Esses 2 tumores que desapareceram da irmã Maria foi algo semelhante, assim, foi algo muito marcante. E eu fiquei assim, tipo, sabe, abismado quando ela contou. Ela chorava demais. Até hoje ela chora. Essa mulher não tem mais nada, sabe? Ela não tem mais nada. Ela teve esses 2 tumores que apareceram através de um câncer que ela já tinha na mama. E mais 2 tumores que iriam matar ela, que estava já chegando no pulmão. Acabou, tirou. Saiu. Jesus curou, sabe? Então esse dia me marcou demais, mano. Demais. Teve muitos outros, mas esse dia marcou demais. E só mesmo pra falar sobre como eu entendi que era algo de Deus. Porque a gente tem, sim, um entendimento que é algo de Deus, mas a gente sempre fica buscando confirmaçõezinha, né? Não sei se você é assim. Eu sou assim. E aí eu falei, pô, cara, confirma esse projeto, confirma isso, confirma que eu não tô indo à toa, mesmo já tendo tido um entendimento de que era pra eu estar lá, mano.
E no decorrer disso, eu falei, confirma. Uma criança que a gente tinha atendido saiu, atravessou a rua, foi até a gente ali e falou assim, que eu tava sentindo sozinho, mano. Falei, cara, a mochila tava com 5 garrafas de suco, pesadona, mano. E aqueles pães na mão e tal. Falei, cara, sentindo muito sozinho, mano. Tipo, e agora? Pô. E eu pedindo algo pro Senhor. E aí o Bruno tava nesse dia também, e ele falou assim, a criança atravessou e falou assim, quem disse que vocês estão sozinhos? Não tinha 5 anos de idade, mano. Não tinha 5 anos de idade. Naquele momento ali, ele falou, cara, não é possível, cara. O que precisamos mais? De que eu preciso mais? Que apareça um anjo na minha frente? Não precisa. Olha a confirmação que a gente acabou de ter. E ali, nunca mais eu questionei, mano. Sabe, nunca mais. E respondendo essa sua pergunta, a outra foi se eu já pensei em desistir. Você já pensou em desistir? Pensou que não ia dar mais? Cara, isso que eu acabei de explicar não se encaixa nessa pergunta, nesse contexto. Ali eu queria mais uma confirmação de que eu tinha que continuar. Mas já pensei. E aí entra agora um período que eu queria muito compartilhar, que foi o pior momento da minha vida. Assim, que foi a morte da minha mãe. Dia 2 de dezembro eu dou um beijo na minha mãe, um abraço e vou dormir. E aí, quando é dia 3 de dezembro, às 5 horas da manhã, eu acordo com ela em cima da minha cama pedindo ajuda pra respirar. Ela tava infartando. E ali eu olhei aquilo tudo, levei ela lá pra sala. Meu pai, meu irmão mais novo, Gabriel, tudo ali. Meu pai começou a passar mal. E eu comecei a orar pela minha mãe. E aí eu orei, falando pro espírito da morte ser repreendido, que eu tava sentindo algo ali. E aí eu lembro que eu dei água pra ela, ela não conseguiu, ela cuspiu tudo no tapete. Minha mãe não conseguia falar uma palavra sequer. Ela só tentava e eu... Não, calma, não sei o que, calma, não sei o que. Meu pai desesperado e tal, não sabia o que fazer. Eu lembro que ela conseguiu falar algumas palavras, Diogo. Ela falou assim, pai, na sua mão eu entrego o meu espírito. Ela não conseguia falar, mas isso eu ouvi ela falando, mano. Depois ela voltou àquilo que ela tava sentindo. E aí meu pai pega, bota ela no carro, vai. E ela não volta nunca mais. Olhei pra minha mãe, lembro até hoje o vestido que ela tava, lembro do rosto dela até hoje. E aí naquele momento, não deu 20 minutos, cara. Não deu 20 minutos. Meu pai liga, chorando. Cara, tua mãe não resistiu. O que vai ser de mim agora? E aí quando eu falei que não resistiu, meu irmão mais novo se desesperou, começou a se arranhar, a tirar a blusa. Falei que precisava desligar, abracei ele, segurei ele. Só que eu queria aquilo que ele estava vivendo. Eu queria fazer a mesma coisa que ele, ou até pior. Eu não pude. Ficou aqui dentro, mano. Que começou a me corroer por dentro. Eu sei que questão de minutos, eu falei, cara, eu preciso procurar ajuda. Eu tô sozinho com ele, eu vou achar uma vizinha. Mas quem tá acordado 5h30 da manhã, 5h40? Ninguém, praticamente. Sabe? E aí, quando eu fui nessa vizinha, ela tava acordada, mano. Até a Dona Rose, né? E aí eu fui, Dona Rose... tua mãe morreu, não sei o que, ficou desesperada e tal. Foi lá pra casa comigo, eu sei que questão de minutos, tava tudo cheio lá, um monte de gente. E aí começou o período mais difícil da minha vida, mano. E aí eu falei, cara, eu não quero mais fazer nada. Eu tô no campo. Eu tô pregando a tua palavra. Eu te pedi uma única coisa. Eu te pedi apenas para que minha mãe estivesse no meu casamento. E o Senhor a levou. Cara, eu tô falando isso abertamente porque eu fiquei assim. Como se Deus tivesse que fazer alguma coisa que eu queria muito. E não é isso. Isso é coisa de filho imaturo. Mas eu queria muito. E aí eu comecei a me questionar, Diogo. Falei, cara, por quê? Por quê? Porque eu falei, pô, não dá pra continuar. Acabou a candeia, mano. Acabou a candeia. E aí, uma autoridade que tava me ajudando naquele tempo, não sei se essa seria a palavra, mas eu falei que eu não tinha condição de tocar nada, não tinha condição de liderar nada, não tinha condição de estar em alguma posição eclesiástica naquele momento ali, sabe? Porque eu estava muito mal. E o que me foi falado foi que na Bíblia não tinha ninguém que parou porque perdeu alguém. E aí entra muito o abuso espiritual, sabe? Entra muito aquilo que de não entender o tempo. Não existe isso. Só pra você que tá vendo, não existe isso, sabe? O luto é pra ser vivido. A dor é pra ser sentida. Só que eu tenho uma certeza de que aquele que abriu a ferida, esse a ligará.
Aquele que, sabe, aquilo que feriu, que aconteceu, ele vai, de alguma forma, te fazer entender que, sabe, faz sentido. E a minha mãe era uma missionária. A minha mãe, ela me levava para as favelas e falava assim, entrega os folhetos. E eu entregava os folhetos. Falava que Jesus ama aquela pessoa. E eu falava que Jesus amava a pessoa. Então, ela tinha uma significância, uma importância muito grande na minha vida, mano. E de repente, quando você olha, cadê? Não tem mais. E aquilo ali, Diogo, eu falei pra mim mesmo, eu falei, cara, acabou. Porque só ficou a letra, mano. A letra tinha. A vida com Deus não tinha mais. Eu não me desviei, não fiz nada, não voltei às antigas práticas, não fiz nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não busquei relacionamento. Por conta da minha dor. E aquilo. Quanto mais dor você tiver, mais você vai sangrar nas pessoas. Porque não tem nada a ver com a tua dor. Algumas pessoas até que queriam me ajudar. Mas eu recusava por conta da dor que eu tava sentindo. Então, assim, eu pensei em desistir nesse momento. Há 5 anos atrás. Dia 3 agora de dezembro fez 5 anos que minha mãe faleceu. E há 5 anos atrás eu pensei em largar tudo. Só que não adianta, cara. O Senhor que te chamou, ele vai te fortalecendo na caminhada. Tinha dias, Diogo, que eu levantava porque ele me colocava de pé. Porque eu não queria levantar. Quantas e quantas orações eu fiz falando, eu não quero mais acordar. E eu acordava, mano. Porque não tem a ver com o que eu acho, tem a ver com o que ele acha. Com o que ele pensa. Um propósito muito maior do que nós mesmos, cara. E é isso que o Senhor, ele queria, ele tinha pra minha vida. Ele foi me curando, cara. Foi me curando no decorrer da minha caminhada. E outra, tá me curando até hoje, porque ele sabe a dor que eu sinto até hoje. Eu tive que ter ajudas psicológicas. Eu tinha 2 psicólogas, mano, que me ajudavam. 2 psicólogas. Hoje eu tô só com uma, mas ele sabe que foi muito difícil pra mim, e ainda é. O Senhor, ele se importa, mano, com a tua dor. Ele se importa com o que acontece. E ele fez questão de mostrar isso pra mim o tempo todo. Que ele se importava e se importa com a minha dor. Então, é isso, cara. Na caminhada o Senhor vai curando. Hoje ele me deu um casamento, me deu uma esposa incrível, uma casa muito boa, um trabalho muito bom, tudo dado por ele. No momento que ele achar que eu não tenho mais que estar naquele trabalho, ou na casa que eu me encontro, amém. Amém. Sabe? Amém. É só entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É só isso. Verdade. Assim, antes, né, da gente prosseguir, eu quero te pedir novamente, né, se inscreve no canal, dá uma curtida, escreve aí embaixo se você está se identificando, né, com a história do Samuel. Escreve em qual trecho que você se identificou, o que mais tem falado, né, nesse período do podcast no teu coração. Deixa aqui pra gente poder saber também, para poder nos ajudar a alcançar outras pessoas que precisam ouvir essa história, né? Pega, compartilha também, compartilha o link, manda pra alguém, olha só aí, ó, assiste isso daí, vai impactar a sua vida. Pra gente poder já, né, se encaminhar já pro encerramento. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Você tá vivendo, né, o campo, né? Vivendo ali o dia a dia de um local, né, com muitas dificuldades, né? Um local carente, né, onde você se torna ferramenta de esperança na vida de outras pessoas, né? A Bíblia ela vai falar que Deus, né, ele dá ao Filho para que todos que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna. A gente espiritualiza isso, né? Mas quando é utilizada a palavra perecer, né? Perecer é dentro de uma totalidade, né? Ou seja, todos aqueles que nele crê. Você vai levar o alimento, mas você também vai levar a fé. Você vai apresentar Cristo para aquelas vidas. Sim. Só que você apresenta Cristo, você dá o alimento, você apresenta Cristo, você ora, você busca, você pede ajuda. Mas quando você chega na sua casa? Porque isso tem um impacto psicológico e espiritual muito grande. Muito grande, mano. Como é dentro de casa? Como é quando você sai daquele ambiente? Como fica a sua cabeça e a tua alma, né? Na verdade, a cabeça é a alma, né? Como fica a tua alma quando você chega dentro de casa? Cara, sendo muito sincero, a minha alma chora, mano. Chora porque fica aquele desejo e aquela necessidade de querer fazer mais, mas mais com as suas mãos, sabe? E é muito difícil isso, porque você só não pode.
você só não pode. Só que foi levantado, né, um número sobre as igrejas do Brasil, né? Se cada uma dessas igrejas adotassem uma única criança, acabaria com essas crianças que vivem em orfanato, com os órfãos, né? Acabaria. E lá é um lugar a qual tem muitas crianças assim, mano, que são órfãs, sabe, que sofrem. E eu tive esse entendimento há uns anos atrás, quando eu peguei o João que você conhece. Quando eu digo peguei, eu trouxe pra criar esse menino pra ele ter uma referência paterna. Porque muitos problemas que as pessoas enfrentam e elas não sabem é por conta da falta de paternidade. Infelizmente. Não é um assunto pra gente entrar muito sobre paternidade, mas só mesmo fazendo um comentário a respeito disso. E quando eu comecei, o João tinha 2 anos. Hoje ele tem 11. E ele me manda áudio: pai, posso ir pra aí? Pai, isso, não sei o quê. Preciso disso, me ajuda. E ele vai ter. Da onde vai vir o recurso? Não sei. O Senhor me sustenta. Porque eu entendo que a minha mãe fez isso. Só que mais do que isso, o Senhor fez isso com a gente. Nós somos adotados por intermédio de quem? Cristo. Exatamente, mano. Co-herdeiros com? Cristo. Cristo. O apóstolo Paulo deixa claro isso em Romanos 15, certo? E eu falei, pô, a minha mãe adotou uma criança. O Gabriel tem 25 anos hoje. E quando ela partiu, ele tinha 20, acho que era 20. Não era 20. Não lembro agora. Ele vai me destruir nas mensagens depois que ele ver esse podcast. Mas eu sei que ele já era maior de idade, isso eu tenho certeza. Mas a minha mãe pegou ele bebê, mano. E adotou. E criou, sabe? E aí eu vejo que, ao fazer isso com o João, eu entendo que um legado foi me deixado. Eu cresci nesse ambiente de adoção. A minha tia foi num orfanato e adotou uma criança de colo. E hoje ele tem 19 anos. Então, esse espírito de adoção, isso que eu cresci vendo a minha família fazer, eu vejo que hoje eu faço com o João. Ele não mora comigo. Mas eu já falei que o dia que ele quiser, ele tem um quarto pra ele. Sabe? Não é o meu filho biológico, mas é o meu filho do coração, Diogo. Eu entendo o que Jesus fez por mim, entendo o que minha mãe fez pelo Gabriel, e é por isso que eu faço pelo João. E eu o amo, sabe? Como o meu próprio filho. Então, assim, a minha alma chora, porque eu não queria fazer com todas as crianças que estão lá. Todas aquelas crianças, cara, eu já tive casos de eu ir, uma criança de 1 ano sofrendo abuso sexual, cara. Eu queria matar o cara, mano. Sendo muito sincero, não tem como, eu sou um ser humano, mano. Eu queria chegar primeiro que a polícia. Essa é a verdade. Eu tive, na hora eu pensei nisso. Falei, tem que chegar primeiro que a polícia. Não cheguei primeiro que a polícia. Porque a gente tem um senso de justiça própria dentro da gente, cara. Só que até mesmo essas pessoas que eram um casal, olha, cara, isso é diabólico, isso é demoníaco, todos os níveis. A mãe era conivente com o que acontecia, cara. Que era o companheiro que fazia isso, mano. E aí eu cheguei naquele lugar, isso tudo dentro do projeto. Pra você ver como é que às vezes eu voltava pra casa. Tipo, às vezes eu tava 7, 8 horas no campo, num sol quente, o sol ia embora, às vezes a gente tinha água, não tinha, e tava lá, mas às vezes acontecia esse tipo de coisa, mano. E aí eu querendo muito que eles morressem, mano. Por conta, essa era só a minha humanidade gritando. Mas no momento que o evangelho entra, cara, você precisa olhar com a ótica do evangelho. É você entender que aquelas 2 pessoas que fizeram isso também são amadas por Jesus. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Eles estão inclusos nisso, mano. É você olhar e falar, eles precisam de arrependimento. Porque eles erraram grotescamente, é um crime que eles fizeram, tal, falharam, pecaram, mas o Senhor deseja perdoá-los, mano. É entender isso, que nós não somos os juízes. Só existe um legislador, e Tiago fala sobre isso. Não é você e não sou eu. Só que a nossa humanidade grita por justiça própria, mano. E aí nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo falou. Não tendo em mim o quê? Justiça própria, mano. É interessante, sabe? Que Isaías vai dizer que a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundície. Verdade. Cara, verdade. Ou seja, nada. Qualquer coisa. Nós temos por natureza sermos injustos, na verdade, né? Como assim injustos, né? Nesse momento você querer bater, agredir em alguém é injustiça? Sim. Porque a justiça que Deus determina para essas pessoas é a oportunidade de mudarem.
Isso pra gente é muito louco, porque assim, eu tenho muito isso que tu falou, né? Por exemplo, Deus livre e guarde, eu falo muito sobre isso. Eu não sei qual reação eu teria se fizessem algo com, por exemplo, com a minha filha. Tem acontecido uma situação nesses últimos dias comigo, né? Comigo assim, dentro do seio familiar, do qual a gente tem presenciado uma situação não interna, mas externa da família, né? De alguém ao qual a família vê esse problema, que é uma pessoa, né? Uma criança que ronda, né? Uma localidade lá e essa criança, ela vende coisas, né? Isso nos irrita porque na minha cabeça criança tem que brincar. Criança tem que se gerar nela o senso de responsabilidade, sim, mas ela tem que brincar. E a associação que eu faço é que a minha filha tem 12 anos, cara. E essa associação, isso já me gera já um negócio por dentro, eu fico imaginando coisas mais complexas, né? E a gente tem, sim, vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Né? Só que a nossa justiça é uma justiça falha, porque a justiça de Deus é uma justiça com amor e em amor. Que justiça é essa? Você paga sim pelo que você faz, porque ninguém passa impune por Deus. Só que você sempre vai ter uma nova oportunidade, né? Teve algo que a gente em sala de aula dentro do seminário, agora há pouco tempo, estudando, foi falado e é incrível. O professor, né, na época, no dia era o professor Josias, né, Josias Bispo, ele falou sobre a questão, a operação que houve no Rio de Janeiro. E, cara, a gente, caraca, morreu tantos bandidos. E ele falou, cara, a culpa lá é da igreja, não é da polícia, não é da igreja. Porque se aqueles homens vieram a falecer, vieram a morrer, vieram a se envolver com o tráfico, é porque as igrejas que estão dentro daquela localidade falharam. As igrejas estão falhando. Estão falhando em levar o evangelho para aquele que está dentro de uma boca de fumo, que está envolvido no tráfico, para aqueles que estão necessitados no campo, né, no meio da pobreza. Está falhando em levar o evangelho para muitos lugares e a gente tem batido palma para coisas que não são de fato coisas dos céus. E a gente tem vivido a nossa própria vontade, o nosso próprio e a nossa própria justiça, esquecendo que o que mais importa não é o que eu quero, não é a minha justiça, mas é o que Deus Amém. quer e Amém. a justiça dele. Amém. Então, assim, dentro disso tudo é muito interessante você falar isso, porque a gente vê, cara, que somos iguais, né? Nós somos seres humanos, nós falhamos. Quando contam sobre a parábola do filho pródigo, eu sempre faço uma associação que é a grande verdade. Às vezes a nossa associação é com o filho mais velho, cara. Aquele que tá dentro de casa, mas tá olhando só pro seu próprio umbigo, que não consegue enxergar a graça que tem no pai que dá oportunidade pro filho mais novo. Novamente. Ah, mas ele gastou tudo, não tem problema, tem mais uma oportunidade. Aí o que a gente já não fez tão errado, sim, que, possa ter falado assim, gastou. Não, Deus está dando mais uma oportunidade até o último momento. Ele vai nos dar uma oportunidade. Então, seria assim, esse ponto é crucial para nós entendermos isso, né? E compreendermos que o amor de Deus, né, acima de qualquer coisa, está estabelecido sobre nossas vidas. E essas vidas dessas pessoas, elas precisam ser alcançadas. Eu queria agora te pedir para dar suas considerações finais, né? Para a gente poder finalizar, pra gente poder acabar aqui, mas foi um episódio, né, acredito que, né, dos poucos que a gente tem, né, agora o segundo, né, mas foi um episódio, assim como o primeiro, também muito bom, né, o qual eu creio que Deus vai falar com muitas vidas e muitos corações. Amém. Tá? Amém. Dê suas considerações finais pro público. Eu agradeço muito por ter participado disso, sabe, cura pro meu coração, confesso, e foi muito bom de verdade. E o recado que eu deixo para você que está assistindo, que está assim, vendo esse podcast, espero que você primeiramente tenha sido tocado pelo Espírito Santo, porque a nossa intenção é essa, sabe? O Diogo, o Samuel, não tem nada para te oferecer, mas o Espírito Santo tem, sabe? Então, assim, eu creio que você, de alguma forma, foi alertado, até mesmo tocado, sabe? Por esse podcast, por essas palavras aqui bíblicas, né? E que não existe ide sem vinde.
vai até o Senhor, se arrependa, sabe? Limpe seu coração, deixe o Senhor te purificar e pode ter certeza que o Senhor vai te enviar, sabe? Os campos estão prontos, sabe? E é isso. Então, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus chamou para ser um trabalhador do reino, porque a seara tá aí, mano. Os campos estão prontos, então, de verdade. Deus abençoe a sua vida. Compartilha esse podcast com o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom? Curte aqui, comenta, porque eu creio que o firmado está aqui porque ele foi firmado pelo Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. É isso. Amém. Então, pessoal, né, estamos chegando aqui ao fim. Então, chegamos aqui, né, ao fim de mais um podcast, tá? Que possamos ter, né, outros episódios, podemos trazer outras pessoas para trazerem uma mensagem de Deus para sua vida, mas principalmente eu quero agradecer cada um que assistiu até o último minuto desse episódio. Tá? Quero te agradecer por você ter assistido, quero te agradecer por você ter compartilhado, curtido, inscrito no canal, comentado. Eu quero te agradecer simplesmente por você parar, né, para poder ouvir um pouco acerca de Deus. E agora quero te pedir que você curta, comente, compartilhe, que você se inscreva no canal. E que você também assista posteriormente os próximos episódios, que você assista também os cortes que vamos estar lançando aqui, tá? Para que esse projeto ele possa alcançar mais vidas, né? Porque o nosso propósito é alcançar mais vidas. Como eu falei aqui no meio do episódio, né? Não estamos aqui porque somos merecedores. Estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou, tocou o coração do Michel. E o Michel, né, que é o responsável por esse estúdio, nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E aproveitando esse gancho, eu quero te falar, se você está precisando fazer um podcast, se você quer gravar alguma coisa, se você precisa gravar de forma interna, num estúdio ou externo, procura aqui esse estúdio, né, na responsabilidade do Michel, que é o Estúdio Firmados, que ele vai estar te ajudando aí a tirar esse teu projeto do papel, esse projeto que está aí há tanto tempo, assim como o Eliomil Gil estava, e infelizmente nunca pôde sair do papel, mas agora é a oportunidade que você tem. Então, muito obrigado aí, tá? E que Deus possa te abençoar. E ó, se você tá com um projeto aí, vem procurar o Michel. Valeu, pessoal!